peço que você abra a Bíblia na passagem conhecida de Isaías 53. Amém? Isaías 53, hoje nós vamos continuar então essa série de pregações que tem sido pregações temáticas sobre as disciplinas espirituais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre serviço. E quem fala de serviço fala de submissão, né? Porque não tem como ser servo se você não for submisso ao Senhor. Então, a palavra de Deus diz lá em Isaías 53, 8. Diz assim: pela opressão e pelo juízo foi cortado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e a iniquidade deles levará sobre si. Irmãos, Isaías 53, você viu ele falando, o pai falando que o meu servo. Porque Isaías 53 é um dos capítulos de Isaías que são chamados de os cânticos do servo, né? Isaías, se não me falha a memória, 42, Isaías 49, Isaías 50, depois Isaías 52, Isaías 53, são essas passagens que falam de Jesus como o servo com S maiúsculo, o servo perfeito, o servo que faria toda a vontade de Deus, em cuja mão todo o prazer de Deus prosperaria. Então a gente vai falar um pouquinho sobre servir a Deus hoje. E nós vamos falar de servir a Deus para um Deus que não só sabe o que é necessário que a gente faça para servi-lo, como Ele mesmo se fez e se tornou servo. Então a gente tem muita consolação nisso, né? Porque eu acho que não tem nenhuma religião que pregue um Deus que ao mesmo tempo é servo. Mas o nosso Deus, né, aquele que está no trono, Ele se fez o servo do Senhor. Então nós temos muita tranquilidade em trilhar nessas mesmas pegadas dele. Quando a gente fala de salvação, a gente tem que sempre lembrar não só da onde ou do que Deus nos salvou, mas nós temos que trazer à memória para que Deus nos salvou. Porque senão a gente fica assim num limbo, sabe? Ok, já fui salvo, já não era quem eu fui, já estou melhorzinho, e agora eu estou fazendo hora aqui, passivamente até tocar aí a trombeta e eu subir com Jesus e o que ficou para trás que se lasque, né? Não é verdade isso daí. O Senhor nos chamou com um propósito. Ele quer nos levar ao serviço a Ele, ou seja, aquilo que o agrada. Obrigado, irmão. Então, o Senhor nos dá liberdade, mas o Senhor também nos torna servos. Muitos de nós queremos o Salvador Jesus Cristo, né? Porque o Salvador, Ele nos liberta daquilo que a gente estava, na má condição, na sepultura onde estávamos aí. Mas Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o Senhor em todos de nós queremos. Porque enquanto o Salvador nos dá vida, nos dá liberdade, o Senhor nos faz servos dEle. Enquanto o Salvador nos dá a vida, o Senhor exige que a gente renda essa vida e submeta essa vida a Ele, para que a vida que Ele nos deu seja para a sua glória e não para os nossos interesses. A Bíblia diz, irmãos, que o Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Se Ele é Salvador, Ele é Senhor. Ele não quer ser só Salvador. Ele não quer só abrir a porta das celas e agora você pode viver do jeitinho que você quiser. Não, Ele é Salvador e Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria falar com vocês rapidamente hoje sobre 3 características de um servo ou de uma serva de Deus que agradam o Senhor. A primeira delas, irmãos, fala sobre a submissão da nossa vontade à vontade do Senhor. Então, agradar a Deus, mais do que fazer algo para Deus, é o que define um servo e uma serva de Deus. Qual é o objetivo nosso enquanto servos de Deus? É agradar a Deus. Como é que a gente agrada a Deus? Fazendo a sua vontade. Certo? Porque se a vontade do Senhor não é cumprida pelo servo, pela serva, esse Senhor não está agradado. Mateus capítulo 6, o versículo 9, o Senhor foi ensinar os discípulos a orar.
é engraçado essa passagem porque eles pediram, depois de observar Jesus orando, eles falaram, ensina a gente a orar. Ou seja, nos ensina a orar como tu ora também. E aí Jesus foi falar para eles como é que eles deviam fazer. O que nos indica que essa também era a oração de Jesus. E o Senhor começa dizendo assim, quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ora, se a gente for naturalmente orar, irmãos, a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte, Pai nosso que estás no céu, qual que é a coisa mais básica que vem a seguir? O pão nosso de cada dia me dá hoje. Porque se o Senhor não me der o pão de cada dia, amanhã eu já não estou aqui mais para orar, né? Mas na lista de prioridades do Senhor, porque essa oração foi ensinada, é a oração de um servo, o que é mais básico para nós fica atrás daquilo que é mais básico para o nosso Senhor. O que é mais básico do que o nosso pão para o nosso Senhor? É a realização da santificação do seu nome, é a vinda do seu reino e a realização plena da sua vontade. Depois é que nós temos pão. Por quê? Porque se a gente não tiver essa compreensão de qual é a prioridade de Deus e a gente achar que as nossas necessidades são a prioridade de Deus, a gente vai usar a energia que Deus vai dar através do pão diário para fazer tudo, menos isso que a gente acabou de falar, que para Deus é prioridade. Então a gente vai usar a energia do pão, né? A saúde, o vigor do pão de cada dia, para fazer um monte de coisa. Mas o que agrada a Deus? Agrada a Deus que o seu nome seja santificado. Para Deus o nome dele vem em primeiro lugar. Todos os homens do Antigo Testamento em situações de crise, de limite, eles apelaram para o nome de Deus. Quando Deus falou que ia destruir o povo de Israel, na situação lá do bezerro de ouro, Êxodo 31, 32, 33, Moisés disse assim, ó, Senhor, se você vai destruir esse povo, o que vão falar a teu respeito? Como vai ficar o teu nome? E aí aquilo aplacou o Senhor, porque ele tem zelo pelo nome dele. Então, em primeiro lugar, a preocupação é santificar o nome do Senhor. Essa é a preocupação primária de um servo de Deus, de uma serva do Senhor. Em segundo lugar, é que o reino do Senhor seja estabelecido. E quando a gente fala do reino de Deus, a gente está falando que é o reino dele, não é o nosso reino. Porque nós somos especialistas, irmãos, em tentar estabelecer o nosso reino e o nosso tronozinho. Em terceiro lugar, a vontade do Senhor sendo realizada plenamente na nossa vida. E então vem o pão, porque daí você já tem a missão. Então o pão é direcionado para a missão e todo o resto é alinhado. Então essa é a oração do servo. Por inferência, então, a oração de quem não é um servo é o oposto dessa aqui, concorda comigo? Qual seria, assim, quem não está alinhado em ser servo de Deus, qual seria a oração? Seria basicamente o seguinte, eu sou teu filho, eu estou na terra aqui agora, e eu preciso que você, Deus, me ajude a engrandecer o meu nome, a estabelecer o meu reino, e a eu ter sucesso para que eu realize a minha vontade. Sempre com a barriga cheia. Basicamente é isso daqui, é a inversão. E às vezes a gente ora, e como diz Tiago, vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem mal, porque não é a oração de um servo, é a oração que quer um Deus servo. Um gênio da lâmpada, né? Seria um Deus servo, um servo com D minúsculo. E não é esse o que a Bíblia nos ensina. Nós até podemos orar sim, mas jamais seremos pessoas segundo o coração de Deus se tivermos essa postura na presença dele. E por falar de homem segundo o coração de Deus, a gente lembra do rei Davi, não é verdade? E em Atos capítulo 13, durante uma pregação, a Bíblia nos deixa entender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ela faz um contraste ali entre Saul e Davi. A Bíblia diz lá em Atos 13, 22 o seguinte, e Deus, tendo tirado a este, que era Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, qual foi a diferença mais básica de Davi e de Saul? A diferença mais determinante entre os dois é que depois que Saul subiu ao poder e ele começou a fazer o que ele queria, aconteceu um problema ali, uma corrupção. E essa corrupção é que ele começou a usar todas as capacidades e toda a sua vocação para a sua própria glória,
para os seus próprios interesses, ao ponto em que ele usou o próprio exército para perseguir um desafeto pessoal que ele tinha contra Davi. Então você vê uma privatização galopante na vida de Saul, em que ele é ungido para ser servo do Senhor, para corresponder no trono aos desejos do Senhor, e ele vai se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo. E essa é a tragédia dele, porque para Saul, a obediência ao Senhor se torna algo facultativo, então. Se torna algo, ok, quando está alinhado às minhas conveniências, eu obedeço ao Senhor. Mas quando não está alinhado, também tranquilo, aí eu desobedeço. Porque o que importa é a minha vontade. Esse não é um coração de um servo de Deus. E é por isso que Deus falou para Samuel, disse, eu rejeitei a Saul. 1 Samuel capítulo 15, o versículo 11 e 12, Deus diz para Samuel, eu lamento, eu me arrependo de ter constituído Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas ordens. Ou seja, ele começou a ser um autônomo, com nome estampado de servo de Deus, mas na prática um autônomo. Eu faço o que eu quero, eu obedeço quando eu quero, eu me mando. E então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite, e Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Então Samuel falou, eu vou tentar. E aí quando ele chega no acampamento, Saul não está mais lá. E é dito a Samuel que Saul já tinha chegado a uma cidade de Judá chamada Carmelo. E lá ele já tinha edificado um monumento para si. É muito interessante isso. Porque a gente, quando está desalinhado com a vontade de Deus, a gente trabalha não mais para que o nome do Senhor seja santificado, nem para que o reino do Senhor seja estabelecido, nem que para a sua vontade seja realizada em plenitude, mas a gente começa a trabalhar de alguma maneira para o nosso próprio nome, para o nosso próprio reino, e a gente começa a gastar suor, força, energia em simplesmente erguer e erigir monumentos à nossa própria glória. Não é esse o nosso caso, irmãos? Veja, você podia olhar por um lado positivo, poxa, mas Saul é um cara esforçado, é um cara batalhador. Saul foi lá e batalhou, venceu Amaleque, parcialmente. E esse parcialmente é aí que mora o perigo muitas vezes. Porque para o Senhor, e isso está expresso desde a lei de Moisés, não adianta obedecer vários mandamentos e desobedecer alguns. Não adianta dizer, eu não minto, mas eu mato. Porque uma desobediência ao Senhor nos torna desagradáveis e reprovados ao Senhor. Então Saul obedecia às vezes 50%, às vezes ele obedecia 75%, mas meia obediência é 100% reprovável ao Senhor. Então ele é rejeitado, porque ele ergue monumentos para si. Agora, em contraste, o Senhor elege Davi, homem segundo o meu coração. E aí nós temos visto por aí afora grandes absurdos sendo ditos a respeito, e especulações mirabolantes a respeito de por que Davi foi homem segundo o coração de Deus. Eu mesmo já vi várias afirmações, fruto da criatividade aí, de dizer, não, Davi foi homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um adorador extravagante. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi foi... Aí começa, sei lá, vários, um homem de virtude, um homem que se arrependia fácil, um homem... Bem, irmãos, tudo isso daí é aquilo que os maiores eruditos podem dizer que é conversa para boi dormir, É papagaiada. Porque a Bíblia diz aqui em Atos 13 o que é que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Achei Davi, homem segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Não parcialmente, não dizendo assim, Senhor, hoje a guerra está fácil, então se o Senhor está aí, eu acho que eu vou, hoje eu vou obedecer. Hoje eu estou para te obedecer, Senhor. Não. Era uma obediência irrestrita. Então Davi é um homem segundo o coração de Deus, na medida que ele cumpre a vontade do coração desse Deus. E quando ele deixa de cumprir, ele é reprovado severamente pelo Senhor. Então Davi não era, não gozava de uma simpatia especial, porque ele era um homem virtuoso, querido, talentoso, poeta, guerreiro. Não. É porque ele estava determinado a se arriscar, se fosse preciso, mas para cumprir a vontade e os interesses de Deus. Você quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Eu quero. O que precisa para isso daí?
se colocar na posição de servo de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, não a minha, mas a tua vontade. Como o filho orou lá no Getsemane. Esse é o princípio básico de um servo e de uma serva do Senhor. Mas o segundo princípio elementar é aquilo que nós podemos chamar de humildade. Porque sem humildade, amados, nós somos totalmente reprovados pelo Senhor. Um pingo de orgulho mancha e apodrece todo um trabalho que é feito ao Senhor. É como se fosse, sabe, uma comida maravilhosa, uma sopa deliciosa, com a presença ali no meio de uma mosca morta. Você comeria essa sopa? Então, um pingo de orgulho, que a gente rouba a glória de Deus para os nossos interesses, estraga tudo. Um pouquinho de fermento, né? Um pouquinho de pecado, de orgulho, de arrogância, leveda toda a massa. Então nós precisamos cuidar disso daí, porque isso daí é uma coisa que antes do mundo existir, o negócio já teve problemas sérios aí por causa desse negócio chamado orgulho. Lúcifer era um querubim ungido, certo? Se a gente interpreta lá Ezequiel 28, Isaías 14, como alegorias do próprio Satanás, a gente entende ali que ele era um querubim ungido, tinha um belíssimo trabalho, mas em algum momento se achou nele essa iniquidade. E essa iniquidade é insuportável, é intolerável ao Senhor, porque ele diz: a minha glória eu não darei a outra. E aí começam graves problemas. Que o Senhor nos guarde, amados, sabe, de cair e se corromper nisso aqui. Porque, além de tudo, o perigo do orgulho está em que ele é extremamente sutil. À medida que o orgulho entra no nosso pecado, é a mesma medida que a gente perde a autopercepção de que a gente está com aquela medida de orgulho. Está entendendo? Quanto mais orgulhoso a gente se torna, menos a gente admite que é orgulhoso. Por isso que o pecado do orgulho nas Escrituras, muitas vezes em tipo, é simbolizado pela lepra. Que a lepra, quanto mais ela se alastrava, menos a pessoa percebia. Menos sensível a pessoa estava àquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode às vezes colocar muita força, muito zelo, muita dedicação, mas aquilo abrigar um orgulho diabólico e toda a obra ser rejeitada pelo Senhor. Ora, se cada vez que o orgulho entra, a gente se torna menos capaz de perceber que ele está lá, só nos resta orar, como o salmista no Salmo 139. O que ele diz lá? Ele diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Lembra? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente precisa que o Senhor nos sonde, que o Senhor nos examine, que o Senhor nos julgue, que o Senhor nos discipline. Porque a gente consegue, irmãos, cultivar um coração orgulhoso de maneira extremamente sutil e socialmente aceitável. A gente sabe aplaudir os outros, a gente sabe sorrir com a felicidade dos outros, mesmo quando a gente está com inveja. Nós somos orgulhosos muito sofisticados. As crianças não, daí as crianças você percebe o problema sério, que o outro tem mais que ela não aceita aquilo. O que é isso daí? Natureza caída, orgulho. Corre nas nossas veias. Mas que o Senhor tenha piedade de nós. Então o orgulho, sabe, ele nos torna competidores uns dos outros. O problema do orgulho é que não é só perigoso, o orgulho ele também, eu posso falar porque eu tenho bastante experiência, né? Quantos aqui tem experiência com orgulho? Me preocupei com quem não levantou a mão. Então, o orgulho, ele não é só perigoso e nocivo, ele é descabido e absurdo. O orgulho eu me mudei para uma casa faz alguns meses, né? Tinha pulga lá, tinha muita formiga, tinha baratas. Imagina se eu chego lá e uma daquelas baratinhas se levanta e diz: dá licença que aqui quem manda sou eu. Eu estava aqui primeiro. Ou eu sou a mais talentosa das baratas aqui, aqui é o meu califado, é o meu reino. Então, às vezes, a gente se coloca de tal maneira diante dos outros e diante de Deus, é o mesmo absurdo, tá? Estou falando isso aí como um absurdo agora.
É o mesmo absurdo, cara. A gente começar a se envaidecer, achar que é importante, achar que tem as coisas porque a gente é mais inteligente, mais esperto que os outros, mais capaz, mais sagaz. É achar que Deus me usou mais do que o irmão X. E aí o orgulho tem essa característica, que o orgulho gera competição. Aonde existe orgulho, existe competição. Rivalidades, facções e todas as obras da carne aí. Porque a gente daí olha e fala, não, mas peraí, a gente se compara daí. Não, mas eu sou melhor do que aquele lá. Eu faço melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu converso melhor, eu tenho mais carisma, o outro tem menos carisma, mas eu sou mais bonito, mas lá eu sou mais forte, mas eles... Irmãos, a comparação é infinita no coração dos orgulhosos. E a gente não está competindo em última instância uns com os outros. Em última instância, na camada mais profunda, nós estamos competindo contra Deus. Nós estamos dizendo assim, ó, que na verdade eu mereço ser igual a Deus. Sabe aquele prazer quando você vê, e eu, que alguém tropeça e cai na nossa frente? Que alguém comete um pecado? E aquilo gera uma satisfação, porque a gente tem assunto para falar? E enquanto a gente está falando da falha do outro, o nosso coração se enche de orgulho. Por quê? Porque a gente está falando de alguém que caiu. Então, isso sedimenta, sabe, de que eu realmente sou melhor do que aquela pessoa. Provavelmente quem está ouvindo a fofoca diz, é mesmo, realmente nós somos melhores do que aquela pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós. E gere em nós esse arrependimento que vem do Senhor para nós. Por quê? Porque isso é velho. Ou vocês não lembram daquela serpente, o que ela disse no jardim? Olha, vocês serão como Deus. Vocês vão estar no mesmo patamar. Vocês nasceram para estar mais acima. Que grande mentira, irmãos. Por que há muitos pecados e muitos escândalos? É o seguinte, quando a soberba entra no nosso coração, ela precede a queda. Diz lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Quando a gente está bem cheio de orgulho, a gente já está em movimento de queda. Não sentiu se estatelar no chão, mas já tá no movimento da queda. Já está caindo sem perceber. E o orgulho ele gera uma ambição desenfreada, não é verdade? Você não se contenta. Você não se contenta com pouco. Você tem que ter mais, eu tenho que ter melhor, eu tenho que ter mais caro. O Salmo 131 é uma lição de humildade. Ele diz, Senhor, meu coração não é vaidoso. Eu não me ocupo com coisas grandiosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada junto ao seio de sua mãe, assim a minha alma para com o Senhor. Isso é uma humildade. Agora, o contrário disso olha, é mais, eu preciso de mais. Para mim não é qualquer coisa. E a gente vai tendo essa cultura e vai ensinando ela aos nossos filhos. Não, o meu filho não é qualquer coisa que ele ganha. O meu filho não é qualquer presente que eu dou. O meu filho não é, para o meu filho, o melhor. Para mim, o melhor. E a gente se usa desses bens e dessas coisas como que se para afirmar a nossa superioridade. Isso é vaidade, amados. Modéstia é uma coisa em extinção, especialmente e surpreendentemente entre os cristãos. Modéstia não. Você entra numa rede social, tudo que você encontra ali é algo diferente da modéstia. E aí a gente fica lá, se exibindo, e às vezes se exibindo individualmente, se exibindo como igreja, se exibindo como ministério, se exibindo como ministros de Deus, se exibindo como profissionais, se exibindo. E o Senhor nos reprovando, irmãos. Mas a Bíblia diz que a grandeza de um servo, irmão, está em reconhecer que o mérito e a glória daquele serviço são exclusivamente do Senhor. Não é nada. Nós nada podemos sem Ele. Ele é tudo para nós. Eu admiro muito quando o Senhor diz que João Batista era o maior entre os nascidos de mulher. Não é? Jesus colocou o João Batista acima do patamar de qualquer outro profeta. E isso é muito surpreendente, porque quando você lê a Bíblia, você percebe que outros profetas lá do Velho Testamento, eles falaram mais coisas do que João Batista. E eles fizeram mais sinais do que João Batista. E eles fizeram milagres, coisa que João Batista não é relatado que fez. Então, como que ele pode ser, como é que ele pode não ser o maior?
é que Deus não está valorizando o nosso serviço a Ele por aquilo que naturalmente a gente vai fazer a partir dEle. Irmãos, o que nós temos a dar para o Senhor que não tenha vindo primeiro das suas mãos? O que é o nosso talento para impressionar o Senhor e os nossos dons, se são nada mais do que ciscos que vieram dEle mesmo e para Ele retornam para a sua glória? Irmãos, Deus não se impressiona com a qualidade do nosso serviço. Os anjos são muito melhores prestadores de serviço e cumprem bem mais cabal e fielmente a vontade do Senhor do que eu e você. Mas a grandeza está na medida que a gente reconhece que a gente não é nada e que Deus é tudo e que o mérito é dele, que a gente precisa diminuir para que ele cresça. Aí está a grandeza, irmãos. A grandeza, na verdade, está na humildade. Porque quando a gente admite que a gente é fraco, a gente é forte, não é isso? Quando a gente reconhece que a gente está vazio, a gente está preparado para receber tudo de Deus e nada da gente. Então é puro do Senhor na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, sabe? Deus não está muito preocupado com a nossa capacidade de fazer, sabe? A humildade é interessante porque a humildade, ela é a virtude da lucidez também, sabe? É você enxergar o que é óbvio. Você, obviamente, e eu somos pequenos. A Bíblia diz que a gente é um vapor, uma fumaça, uma neblina, que está ali, daqui a pouco já não está mais. É como a erva do campo, que hoje está ali, daqui a pouco já é queimada, jogada para queimar. Então, a humildade é a lucidez da gente ficar no lugar que é nosso. A humildade sincera e plena não é nem descer, a humildade é nunca ter subido. É não se exaltar, sabe? É não achar que é o gás da coca. E não achar assim, não, Deus precisa de mim. Irmãos, Deus não precisa de ti. Deus, na sua soberania graciosa, Ele incluiu o que Ele tem para fazer, a gente ali. Mas necessidade do termo, Deus não tem. Quem somos nós? O que demos ao Senhor? Que conselho nós vamos dar ao Senhor? Nada. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, portanto, a glória eternamente. Amém. Imagine por um momento um pajem num dia de casamento. Meu filho foi pajem agora, precisa fazer 4 anos. Imagina o pajem que vai entrar ali com aquela plaquinha, né? E que vai arrancar ali meia dúzia de sorriso, exatamente porque ele é fraco, pequeno, perninhas ali trôpegas, cuidando para não escorregar. Imagina o pajem bater no peito e dizer, eu acho que eu vou conquistar a noiva hoje. Eu acho que eu vou seduzir a noiva hoje, ela não vai resistir aos meus encantos mirins, e eu vou casar com a noiva, e eu vou passar o noivo para trás. Irmãos, seria tão absurdo, não é verdade? Mas quantos ministros de Deus têm tentado roubar os afetos da igreja do Senhor? E disputam entre si, tentando roubar os afetos da noiva de Cristo. Ah, mas eu sou mais encantador para ela do que o meu par. Não, mas ele está conseguindo arrebanhar mais gente porque ele é mais carismático. Então eu preciso... Sabe? É a disputa dos pajens tentando conquistar a noiva. Mas a noiva tem noivo. Então o óbvio que é, esse óbvio, João Batista falou, ele disse, olha, desculpa, mas vocês estão achando que eu sou o noivo? Eu não sou noivo. Eu sou o amigo do noivo que está ali para ajudar. Eu sou um coadjuvante. Não importa que ele cresça, que eu diminua. Então, a grandeza nossa é a gente se limitar à nossa real posição, que é humilde. E que só serve enquanto for humilde. Porque, a partir do momento que a gente extrapolar a nossa esfera de serviço ao Senhor, cara, não é só perigoso, mas é absurdo. É absurdo. O Senhor, a Ele somente toda a glória. Irmãos, é uma honra ser um coadjuvante de Deus. É uma honra ser um pajenzinho fraco, limitado, que passa por esse corredor da vida com uma plaquinha dizendo, aí vem o noivo. E depois ele sai ali, ninguém mais se preocupa com ele. Irmãos, que essa seja a nossa glória. Que nós possamos preparar caminhos para o Senhor. Que aí mora a nossa grandeza. Nem um passo além daí. Então nós somos garçons, querido. Nós somos garçons, sabe? Garçons que vão lá servir, atender. Mas quando alguém vem e elogia, meu Deus, esse prato do chefe
famoso aqui está extraordinário, transmito meus cumprimentos ao chefe. Qual que é a postura do garçom? Obrigado. Obrigado. Eu sabia, fui eu que trouxe. Será que é uma postura de receber ou capturar a glória que foi para outro? Irmãos, a glória é de Deus, a gente só transporta ela, esse é o nosso privilégio. Mas o elogio, a glória, o reconhecimento, a gratidão que possa vir do serviço que nós prestamos ao Senhor é de Deus somente. Não é isso? Só lhe deu glória? A Deus somente toda a glória, hoje e para sempre no céu e na terra. É Ele. Então, você está servindo ao Senhor, alguém está reconhecendo, que maravilha, que coisa deliciosa, que coisa tremenda, que coisa nutritiva, que coisa linda. Amém? Transmita a quem é de honra. Certo? A nossa parte, sabe qual é, irmãos? É não escorregar na banana e comprometer e derrubar tudo o que Jesus tem preparado. É não comprometer a apresentação do que Ele fez pelos seus méritos, pela sua capacidade e pelo seu sangue. É só isso. A gente não precisa inventar nada especial, a gente só precisa ser fiel. Ele entregou para a gente desse jeito, a gente vai até as pessoas e entrega do mesmo jeito. É só cuidar para não estragar. E já é tão difícil para nós, irmãos, tão atrapalhados, né? Pelos nossos orgulhos, pelos nossos mazelas e pecados. Mas que o Senhor tenha misericórdia, irmãos. Sabe, nós somos membros do seu corpo. Tem tantas figuras que a gente podia usar para ilustrar, mas acho que vocês já entenderam qual é o ponto. E a glória de um corpo, irmãos, é que eles funcionem de maneira sincronizada, servilmente, para manifestar a glória da face, para levar a glória da cabeça. Nós não queremos ser um corpo sem cabeça, se isso seria uma aberração. Nós não queremos ocultar o cabeça e expor o corpo, porque essa seria expor a vergonha da nossa nudez. Nós precisamos que nós, como corpo, não chamemos a atenção, mas que nós levemos e projetemos aquele que é o cabeça, porque a glória de Deus resplandece no endereço, é a face de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos para a terceira, irmãos, que as horas voam, né? Bem, eu estou pensando algumas coisas, mas teria muito a ser falado, certo? Eu tive que me restringir aqui, né? Porque a gente começa a falar de Jesus, da grandeza dele, da nossa humilhação, isso aí é pano para muita manga. Mas uma das coisas mais elementares, eu diria, e que a Bíblia nos ensina, sem dúvida, é que a gente agrada a Deus com o nosso serviço à medida que o nosso serviço é resultado da nossa conexão irrestrita com Cristo. E não só essa conexão irrestrita com Cristo, mas a permanência nessa conexão restrita com Cristo. E é o que João capítulo 15 vai dizer. Então todo serviço que agrada ao Senhor é gerado somente a partir dessa vida dele através de nós, ou dessa seiva dele através de nós que somos os seus ramos. No dia do juízo final, amados, nós não seremos julgados pelo que as pessoas acharam do nosso serviço. Mas se esse serviço foi fruto da vida de Cristo, sendo manifesta através da gente. Ou se foi apenas a prática aí, que você acha que estava servindo a Deus, mas na verdade você só estava, executando um hobby que você gosta, ou, dando exibição de um talento pessoal, ou quem sabe uma performance aí exterior, com uma estética religiosa, feita aí para aliviar a consciência, ou para massagear o seu ego. João capítulo 15, Jesus diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É interessante, nós podemos fazer algo fora de Cristo? Ora, exteriormente podemos. Exteriormente podemos, aparentemente podemos. Emocionalmente podemos tentar causar alguma coisa. Mas o que é isso que nós podemos fazer fora de Cristo aos olhos de Cristo? Nada. Sem mim, tudo que você fizer é nada. É feno, madeira e palha,
como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3. Não vai resistir ao fogo, não vai resistir, não vai permanecer. Porque só permanece aquilo que é da vontade de Deus. E só permanece aquele que faz a vontade de Deus. 1 João fala isso, né? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o Senhor, Ele vai nos ensinar essa realidade aqui, sabe? Que é só permanecendo em Cristo que realmente a vida dele se manifesta em nós. Como é que se manifesta a vida de Deus quando nós estamos conectados com Ele? Através de nós. Através, amados, daquilo que Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, vai chamar de o fruto do Espírito. Primeiro fruto do Espírito, né? A primeira característica desse que é uma coisa só, que é o fruto do Espírito, é o amor. Aí ele vai dizer, o amor, é a alegria, é a paz, sabe? É daí que brota as verdadeiras expressões de serviço que agradam a Deus. É a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Então todo serviço agradável a Deus é essa manifestação exterior da nossa vida, da vida interior de Cristo pulsando em nós, batendo lá dentro de nós. Aparentemente, externamente, você às vezes não vai conseguir discernir quando aquilo partiu dessa motivação santa, bendita, ou se aquilo partiu só simplesmente de outras motivações aí totalmente escusas e rejeitáveis por Deus. Mas o Senhor, irmãos, Ele sabe aonde a vida dele corre. Quem está realmente conectado e enxertado nele. Ele conhece. Então que o Senhor nos ajude, sabe, para que essa vida passe por nós, brote por Cristo, ou em Cristo, através de nós, para matar a fome do mundo. Mas note que o Senhor diz, quem permanece em mim. Quem permanece em mim, Ele diz. Então não é assim, olha, quem permanece em mim quando está numa grande crise da vida. Aí você está permanecendo no Senhor. Ou quem permanece em mim é quando está bem empolgado, numa fase brilhante, leve da vida, grata, grandes bênçãos têm vindo. Não, ele diz, quem permanece em mim. Irmãos, é fácil permanecer em Cristo? Nem sempre. É fácil permanecer dando fruto em Cristo? Não. Nós precisamos obedecer esse mandamento. Por quê? Porque tem muitas coisas que nos fazem, por vezes, pensar assim, poxa, seria tão fácil abandonar tudo. Grandes tentações nos acossam. Para começar, grandes pedras são atiradas contra nós. Não é verdade? Já diz o velho ditado, né? Que só se atira a pedra em árvore que dá fruto. E muitas vezes essas pedras são atiradas pelas pessoas que a gente menos imaginou que estariam atirando. Mas além disso, há razões mais profundas, porque muitas vezes não são apenas as folhas que caem através das ventanias, das tempestades ou do inverno que vem para nos acossar. Não são só estações de dificuldade, de inverno no amor. Muitas vezes também, irmãos, há um agravante adicional que nos fere de modo muito especial. E o que é esse agravante que nos escandaliza? É que muitas vezes aquilo que nos machuca é a grande tesoura do jardineiro. E é por isso que João vai falar disso daí também. Ele diz assim, lá no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Ele quem? O jardineiro, o Pai. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor. Então o Pai, e é o Pai, né? Você imagina que o Pai não vai chegar com uma tesourona, né? Afinal de contas, você e eu estávamos dando fruto. As nossas expectativas estavam altas. A gente achou que o Senhor vinha, não sei, com certificado de honra ao mérito, uma maleta cheia de dinheiro.
E aí o Senhor vem com uma tesoura afiadíssima e nos limpa, nos deixa sem nada. Será que você já experimentou essa dor? Você estava ali, né? Conectado com Cristo, exalando fielmente assim o fruto do Espírito, servindo ao Senhor, levando pedrada injustamente, e então apareceu o jardineiro. Você pensou, ó, finalmente agora eu estou protegido, né? Chegou quem vai me defender. E aí ele traz na mão aquela tesoura afiada, temida. E ele vem e pá, decepa você naquilo que para você é mais precioso, sem nenhuma explicação. E o pior é que muitas vezes o Senhor usa as tesouras que nós menos gostaríamos que Ele usasse. São circunstâncias temíveis, são pessoas que você falou, não, Senhor, essa pessoa aí não. É essa pessoa aqui para o Senhor me podar. E aí a gente tende a escolher a tesoura. Não, quem é essa tesoura para vir me cortar? A gente tenta dar uma moralizada. Mas o Senhor usa instrumentos que Ele quer. Sejam instrumentos cristãos, sejam instrumentos não cristãos. Deus, quando quer, usa até o diabo, irmãos. Até o diabo é o diabo de Deus, na coleira de Deus. E às vezes a gente se escandaliza exatamente por isso. Mas como assim? Mas eu achei que isso estava vetado. E é isso aqui que faz fundir. Isso aí fumaça da teologia da prosperidade, da teologia do coach, né? Mas cadê o meu bem-estar? Cadê a minha bênção? Cadê a minha vitória? Cadê a minha prosperidade financeira? Bom, é que não é esse o objetivo. O objetivo é que você dê mais fruto para a glória de Deus. Então o Senhor vem e corta a gente, sabe? A gente fica ali frustrado, magoado, ressentido, sabe? Ah, mas essa tesoura não devia ter me cortado dessa maneira. Irmãos, por trás da tesoura existe a mão do Senhor. Que é uma mão precisa, que é uma mão amorosa, que é uma mão que, diferente da gente, que já está conformado com o nosso nível de fruto, ele diz, eu conheço a seiva que está aí dentro e o fruto deve ser mais glorioso. Então ele vem e nos corta, nos poda, nos limpa, nos tira. Quando tudo que a gente quer é que Deus nos dê mais, ele vem e nos tira. Porque esse é o seu trabalho amoroso. O amor de Deus se manifesta na tesoura dolorosa que nos poda. Será que a gente tem fé para crer nisso? Lembra do livro de Jó? Eu não vou entrar nele porque senão, mas lembra do livro de Jó? Como é que começa o livro de Jó? O Senhor dando o testemunho, abre aspas, do meu servo Jó. Viste o meu servo Jó? E o Senhor dá um testemunho da fidelidade, do temor de Jó. Então Jó não estava dando fruto ou estava? Estava. Mas aí veio a tesoura. Naquele caso, o próprio Satanás foi autorizado a ser a tesoura. Diretamente. Mas ao final daquele livro, amados, depois de tudo que Jó passa, você vê o Senhor colhendo na vida de Jó um fruto superior, um fruto mais glorioso, um fruto mais bendito. Você vê Jó prostrado em adoração, agradecendo ao Senhor, exaltando o Senhor. Então o Senhor tem, sabe, tem glórias maiores do que a gente acha que... A gente se contenta, né? Um pouco. Mas o Senhor sabe a riqueza da vida do seu Filho que Ele faz correr em nós. Por isso Ele não vai nos poupar. Todo aquele que não produz fruto, Ele corta. Todo aquele que não, estando em mim, não der fruto, Ele corta. Irmãos, inferno é uma doutrina bíblica e real. Inferno é uma realidade. Então precisamos ter muito temor do Senhor, dessa realidade inescapável daqueles que rejeitam a vida do Senhor, vivem de forma condizente com a sua santidade, mas existe uma misericórdia ainda. Existe ainda um tempo em que o Senhor nos dá para que a gente produza fruto digno de arrependimento, nas palavras de João Batista. E quando falo dessas coisas, me vem à mente aquela parábola de Lucas, capítulo 13, e versículo 6, quando Jesus diz a parábola, e contou-lhes a parábola, ele disse, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E o Senhor diz, e vindo procurar fruto nela, não achou fruto. E então, disse, ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não a acho.
podes cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? E ele, porém, ele, o viticultor, respondeu e disse: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. E então, se vier a dar fruto, bem está, senão, mandarás cortá-la. Sabe, irmãos, tudo poderia estar melhor na minha e na sua vida. Tudo poderia estar mais confortável, mais próspero, mais tranquilo. Tudo poderia ser mais simples, como a gente muitas vezes acha que é na vida dos outros. Tudo poderia ser bem mais suave. Só tem um problema: o Senhor está cheio de misericórdia e não vai nos deixar seguir no curso do seu machado. Então esse estrume todo que tem caído sobre você e sobre mim se chama misericórdia. A gente reclama tanto. Senhor, para com isso. Que é isso, Senhor? Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Senhor, o negócio está teleguiado, só está caindo estrume na minha cabeça. Senhor, as pessoas à minha volta abrem a boca e jogam estrume contra mim. Senhor, é estrume atrás de estrume, são dias de estrume, são semanas de estrume. Senhor, eu não suporto mais. Irmão, como é desagradável o estrume, não é verdade? O cheiro, o valor, sabe, aquilo é uma coisa detestável quando entra em contato conosco. E a gente fica ali se queixando, remoendo, revoltado, cheio de razão, cheio de fúria, vítima das circunstâncias, vítima das pessoas, nos queixando de se Deus se importa com todos, menos conosco. E aí a gente vai para as Escrituras e ali Jesus fala conosco. E ele diz assim: olha, isso que você está reclamando aí é longanimidade de Deus para com você. É fruto unicamente da intercessão amorosa do Filho junto ao Pai. Porque se tudo dá certo na nossa rota errada, infrutífera, egoísta, irmãos, a gente só está indo numa pista asfaltada rumo à perdição eterna. Então o Senhor começa a escavar e começa a quebrar e começa a fundir o nosso motor e começa a escavucar e começa a jogar estrume na nossa vida. E a gente fala: ué, mas quanto mais eu oro, pior fica. Exatamente, irmão. Porque Ele está querendo te tirar dessa rota errada e colocar você num caminho de real frutificação em Deus para com Ele. Eu não sei o quanto isso está fazendo sentido para você, né? Ou o quanto você está chateado porque você veio no culto de ceia e o pregador está dizendo que vai chover estrume na tua horta. Mas a palavra de Deus é clara para nós. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que usa métodos nada convencionais e escandalosos. E quando Ele faz isso, a nossa tendência é dizer: eu não quero mais permanecer. Eu não quero mais, chega. Eu até permaneço, mas não quero mais dar fruto. Porque se para dar fruto eu preciso receber essa quantidade de estrume, então outro que dê fruto. E eu fico de bracinho cruzado, quietinho, na minha, de maneira econômica, ali, garantindo a minha vaguinha. Não preciso sentar no ônibus da salvação, posso ficar em pé ali. Estou dentro. Não. O Senhor, sabe, Ele não descansará enquanto Ele não gerar em você, custe o que custar. Irmãos, como Deus é inconformado, né, conosco. Nós nos conformamos na miséria, o Senhor se inconforma com a nossa miséria. E Ele trabalha e trabalha e trabalha, nós nos escandalizemos ou não, o Senhor trabalha. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus além de ti que trabalha. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. O Senhor está trabalhando na nossa vida. E a gente pode falar: não, mas isso aqui não, Senhor. Isso aqui para mim é demais aí. Mas em nome de Jesus, sabe? O ultimato já está dado. Nós possamos responder aquela pregação de João Batista, quando ele dizia: olha, o machado já está posto à raiz da árvore.
produzam frutos dignos de arrependimento. E a gente fica lá, achando que está tudo certo, mas o machado já está posto na raiz da árvore. Ainda um pouco de tempo existe misericórdia e graça ao nosso alcance. E essa graça, esse favor, essa misericórdia se manifesta de modos inconvencionais. Não é um anjo vindo na nossa direção. Não, é o Senhor cavucando e tentando de alguma maneira, e Ele é poderoso nos seus meios, de que a gente reaja e se arrependa. E que Ele alcance tudo que Ele tiver proposto, porque Ele é fiel a si mesmo. Então que a gente possa agradecer ao Senhor por cada estrume e que a gente possa manifestar a Deus o fruto da vida que dele a gente tem recebido. Mas eu queria finalizar aqui, irmãos, nos próximos minutinhos, falando um pouquinho sobre o maior servo de todos. Porque nós falamos bastante das coisas necessárias e de como nós miseravelmente falhamos nelas. Mas, graças a Deus, que a Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina, dizendo, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os confins da terra. Então nós temos que olhar para o modelo certo. Se a gente olha para nós, ou a gente deprime, ou a gente se exalta. E as duas coisas são indevidas. Temos que olhar para o Senhor. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele foi o servo. Nós falamos dos requisitos aqui para ser um servo. Nós falamos que o primeiro deles era a preocupação e a decisão resoluta por obedecer e fazer a vontade de Deus. Amados, quem mais na terra do que o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré teve a decisão resoluta de em todo momento cumprir a vontade de Deus e ser agradável ao Pai? Só Ele e ninguém mais. Filipenses 2,6, aquele conhecido cântico antigo, né? Muitos dizem que era um cântico da igreja primitiva. Ele vai nos dizer, né, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, por que nós estamos aqui hoje participando da mesa do Senhor? Por quê, amados? Pelos méritos de quem? Pela obediência de quem? Porque Ele, sabe, deixou, vamos dizer de certa maneira alusiva, Ele deixou o trono do céu, né, para trás, e se esvaziou, assumindo a forma de servo. E sendo achado na forma de servo, Ele disse, olha, eu desci do céu para dar, né, eu sou o pão que desceu do céu, o pão que dá vida ao mundo. E Ele disse mais, lá em João 8,38, Ele diz, e eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Está vendo? O servo com S maiúsculo, irmãos. Por isso que o seu nascimento foi celebrado pelos anjos, certo? Para mim, para você, nascer é um privilégio. Para ele, foi humilhante. Deus de Deus se condensar, irmãos. Sabe, no ventre da Maria. Isso daí é humilhação. E se fez servo de todos. Ele diz lá em Lucas 22, né? Uma vida inteira de serviço, de não agradar a si mesmo, de não fazer o que ele queria. E lá no Getsemane, já no final do seu ministério, a gente vê ele dobrando os joelhos, em angústia. E ele disse, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Que cálice terrível, cálice da ira de Deus, cálice mais amargo. Ele diz, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Versículo 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, até que aconteceu aquilo, né, que a ciência chama de hematidrose. Começou a suar grandes gotas de sangue, quase entrando em colapso. Que terrível sofrimento. Ele poderia fazer a vontade dele ou não poderia? Ele disse, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandaria. Quantas legiões, irmãos? 70? Ele poderia, ele tinha mérito para isso próprio. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade. Esse é o coração do servo que agrada a Deus. Nosso servo Senhor Jesus Cristo, né? O servo do Senhor. Então, como servo, amados, através da sua vida, da sua morte, ele santificou o nome do Pai.
Ele trouxe o reino dos céus, ele cumpriu cabalmente toda a vontade de Deus. Por isso Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós falamos de humildade, que o servo tinha que ser humilde. Amados, o Rei da Glória. Quem é este? Este é o Rei da Glória. Ele se humilha em carne, ele nasce, é criado por uma família muito humilde, ele se mistura com gente humilde, ele cura leproso tocando o leproso, ele é criticado porque ele está com a gentalha e ele se autolimita por vontade própria aos seus atributos divinos que sempre estiveram presentes. Transforma isso aí em pão? Não. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque ele era obediente a Deus, se fazendo servo. Na última ceia, irmãos, quando os pensamentos de todos estavam ali, cheios de ideias de poder, até mesmo discutiam pelo caminho quem seria o maior, quem seria o primeiro, e eles chegam ali naquele lugar para ceiar, naquele cenáculo, e todos eles estão ali, vendo, né? Obviamente os pés estavam sujos, infelizmente não tinham escravo para lavar o pé deles, mas aí eles fazem vista grossa, não é? Porque quem é que de nós vai aceitar ser o menor? É que o problema é que quando a gente disputa quem é o maior, é que daí também tem a outra ponta do negócio, que daí ninguém quer ser o menor. Aí o Senhor, que é o Senhor, ele se levanta da mesa, você conhece, né? João capítulo 13. Ele tira a parte de cima, como escravo, porque só homens dignos usavam túnicas. Vai lá, pega a bacia, pega a toalha, sai lavando aqueles pés fedidos, aqueles pés que nunca viram creme que você usa na sua casa. Ele vai lá se humilhar. Aquilo deve ter sido muito terrível. E ele lava os pés dos 12 discípulos. E se eu fosse eu dizia, não, tudo bem, ô, Judas, o que tem para fazer, faz depressa, que eu quero lavar o pé dos 11 só, não do seu. Não, mas é que ele lava o pé do Judas, inclusive. E aí, ele diz lá, né, ele diz, olha, vocês compreenderam o que eu fiz aqui? Sabe, se vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, vocês dizem bem, eu sou mesmo. Mas se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, façais vós também. A gente quer que Jesus amplie o nosso conhecimento, nos explique tudo, daí a gente obedece a Ele. Mas Ele exige primeiro obediência. E depois Ele diz, está vendo como era melhor? É por isso que os discípulos chamavam Ele de como? Mestre e Senhor. E Ele disse, vocês fazem mim, porque eu realmente sou isso. Mas agora Ele vai falar dele mesmo, e Ele inverte a ordem. Ele diz, vocês me chamam de mestre e Senhor. Vocês dizem bem, eu sou. Mas se eu sendo, agora Ele inverte. Ele diz, Senhor e mestre. Irmãos, sempre o Senhor dá explicação do que Ele está fazendo? Sempre Ele precisa dizer, olha, eu vou te dar uma ordem aqui, daqui a 2 minutos, mas deixa eu te explicar antes, para você entender. É assim, amados? Então nós precisamos cuidar com o nosso coração. Ele realmente é humilde. Tão humilde que o céu ainda será um lugar de serviço. Ele é aquele que pode dizer assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe qual é a consequência dessa humildade que a gente aprende quando chega aos pés do Senhor? Paz. Porque se tem uma vida que cansa, é uma vida que vive caçando orgulho. É muito cansativo. Todo momento você tem que ficar ali olhando para ver se ninguém está te superando, para ver se o teu ego está devidamente ilustrado e reilustrado.
Mas quando você chega para Jesus, você olha que Ele, o Rei da Glória, é humilde. Aí você descansa e fala, ok, se eu tenho valor para Ele, não importa quem me dá valor além dele ou não. E por fim, amados, conexão irrestrita, né, com o Senhor e suportar os escandalosos métodos do Pai. Irmãos, tudo que ele fez sempre foi em conexão com o Pai. Sempre, sempre, cada palavra, cada ato, tudo ele fazia de acordo com o que agradava o Pai. João capítulo 5, versículo 19, ele disse, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai fazer. Isso daí é uma extensão do Pai. A vida do Pai é a vida do Filho, as palavras do Pai são as palavras do Filho, a vontade do Pai é expressa na obediência do Filho. É isso, conexão perfeita. E ele suporta então todo o cálice amargo do Pai. Mas diferente de nós, ele não recebeu os escandalosos métodos do Pai, porque ele não estava dando fruto ou porque ele precisava produzir mais fruto. Ele recebeu o cálice e ele foi cortado, foi isso que nós lemos em Isaías 53. Não porque ele precisasse de algo, mas ele fez isso no meu e no teu lugar, e em meu e em teu favor. Ele era perfeito, amados. Nele o Pai encontrou a plenitude máxima do fruto que lhe agrada. E no entanto, Isaías, quando vê ele surgindo na terra, diz o seguinte, ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. E mesmo numa terra seca, você espera que haja então um cacto que sobreviva ali. Mas ele foi espinhoso, irmãos? Ele machucava e feria quem chegava perto dele? Foi esse o Senhor? Não. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Quem chegou nele, mesmo numa terra deserta, encontrou beleza, graça, perfume, misericórdia. Esse é o servo do Senhor, em quem toda a minha vontade prospera, disse o Pai. Isaías 50, versículo 6, eu ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, e eu não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Eu e você aceitamos que nós precisamos merecer estrume e eventualmente ferramentas pontiagudas do Senhor, mas ele não merecia nada de desonra, nada de agressão, nada do que fizeram e lançaram sobre ele. Mas então, por que ele estava ali? Debaixo daquela coroa de espinhos. Por que ele estava ali, amados? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual sendo rico se fez pobre por amor da vós, para que vós vos tornasseis ricos. É por isso que ele estava ali. E é por isso que nós vamos celebrar a ceia em sua memória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Amados, vamos servir a Deus imitando o seu servo bendito e glorioso até que ele nos diga, por sua inteira misericórdia e graça, bem estás, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entrai e possuí o reino que está reservado a vós desde a fundação do mundo. Amados, que o Senhor nos ajude a ser fiéis. Nós não precisamos ser criativos, nós não precisamos ser brilhantes, nós precisamos permanecer fielmente, agradecidamente, mesmo nas estações mais difíceis.